Vocês desculpem aí a demora, mas é que a internet estava meio problemática. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para estudarmos esta obra, né, de Ivone do Amaral Pereira, que é Devassando o Invisível. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede. Bem, nós estamos iniciando o capítulo Mistificadores Obsessores. Semana passada nós começamos esse capítulo. Então, eu só vou salpicar algumas coisinhas para a gente pegar o ponto onde nós paramos, né? Ela fala aqui que a classe das entidades mistificadoras desencarnadas são muitas, e que chega a haver até confusão com as entidades obsessoras. Ela fala também que mistificar é enganar, iludir. E que existem os mistificadores inofensivos, brincalhões, aqueles que levam só na brincadeira, né? E, na verdade, eles não querem fazer o mal, eles estão ali só na brincadeira. Mas existe também aqueles, né, que são muito perigosos. São aqueles mais que a gente tem que tomar mais cuidado. Existem que ela chama de hipócritas perigosos. São os que sabem enganar. Então, nós temos dois tipos de mistificadores, né? Temos os brincalhões, os irresponsáveis, né? Ninguém deve levar a sério, mas também temos os hipócritas perigosos, os que realmente sabem enganar e que se rodeiam de falsa seriedade, que o que eles querem é nos prejudicar. Na realidade, ela coloca aqui, claro, que é como se fossem encarnados, né? Ela está falando aqui de desencarnados, espíritos levianos, brincalhões, só querem perturbar. E tem os perigosos, e realmente prejudicam. Aqui na Terra também tem isso, né? Tem aqueles vigaristas que só querem levar uma vantagenzinha aqui, outra ali, né? Que fazem certas brincadeiras, são zombeteiros, e tem aqueles que têm muita maldade e que fazem muito mal às pessoas, né? Então, ela fala aqui que na Terra, como no espaço, proliferam também esses, quer encarnados como homem, quer como espíritos já desencarnados, causando no seio das duas sociedades, que é a sociedade material, que é a nossa que a gente vive, e a sociedade espiritual, sérios desequilíbrios e danos vultosos, não raro desorganizando a vida, e os feitos desses tolos se deixam envolver pelas suas atitudes dúbias. Porque tem muita gente encarnada que se deixa, né, levar por esses homens, por essas mulheres que dão golpes. Muitas vezes, quem se deixa levar, é lógico que tem pessoas inocentes, pessoas que não têm, assim, conhecimento de nada, que se deixam enganar. Mas a maioria das vezes, as pessoas que se deixam enganar são pessoas que também querem levar alguma vantagem, alguma coisa. É igual aquele cara que está vendendo uma Ferrari de 2 milhões de reais por 200 mil. Aí o sujeito, nossa, que ofertão! Não é? Ora, tu sabe que uma Ferrari custa 200 reais. Mas o cara ainda com umas vantagens, eu vou comprar. Está na cara que você está arriscada a levar um golpe. É igual aquele cara que está vendendo um celular de 5 mil por 500 reais. Não, aqui é 500 reais só. Aí você vai e compra um celular roubado. Ora, quem que está vendendo celular de 5 mil por 500 reais? Por que será? De onde vem esse celular? Aí o cara diz, eu não tenho nota fiscal, não. Não, que besteira, a nota fiscal não precisa. Você está sabendo que aquilo ali não é adequado. Então você se deixa envolver. Se a polícia aparecer, prender você,
você fica sem celular, sem dinheiro, ainda vai para a cadeia como receptador de peça de telefone roubado. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. O celular era 5 mil, tu comprou por R$ 200. Eu não sabia que esse celular era roubado? Que milagre era esse? Então, a pessoa que se deixa envolver é porque, de alguma maneira, ela gosta também daquele negócio, ela sintoniza com aquilo. É isso que a Ivone vem trazer. Então, ela diz aqui, ó, dentro do espiritismo, costumam estes, os desencarnados, causar sérios prejuízos aos médios orgulhosos e submissos à disciplina em geral. E a boa prática da doutrina recomenda, né? Recomenda. E também entre diretores de organizações espíritas pouco competentes, moral e intelectualmente, para o importante mistério. Suas atitudes mistificadoras, porém, serão facilmente observadas e desmascaradas por um adepto prudente, bom conhecedor do terreno prático, da doutrina, como da sua filosofia. E, acima de tudo, por alguém que, portador de qualidades morais elevadas, se haja tornado bem inspirado e assistido pelos planos superiores do invisível. Pois de tudo isso mesmo nos adverte o estudo da doutrina espírita. Muito conhecidas são ambas as classes de mistificadores, os levianos e os hipócritas, para que nos ocupemos a repetir que todo aprendiz do espiritismo conhece. Então, é aquela coisa. Você que tem um bom senso, você já tem capacidade, é lógico que existem golpes que às vezes a pessoa cai mesmo, né? Você não consegue nem perceber, o cara é tão inteligente, arma, e às vezes as pessoas caem. Mas a maioria desses golpes, se você tiver um pouquinho de bom senso, você percebe que é um golpe, né? Principalmente no que envolve vantagens financeiras. Se você tiver um pouquinho de bom senso, você analisa e você percebe, aí tem alguma coisa errada, né? Mas, às vezes, a pessoa ela não quer, assim, fazer esforço, ela quer uma facilidade e acaba caindo num golpe desse do vigário. Mas, né, várias vezes já se falou-se sobre isso, já chamou a atenção das pessoas. Na maioria das vezes, tirando aquelas que são totalmente inocentes, totalmente, né, sem nenhum tipo de conhecimento, a maioria, quando cai, é porque realmente estava procurando alguma coisa. Por exemplo, essas pessoas que fazem cirurgias plásticas. Não, o médico disse que vai fazer a cirurgia plástica para mim. A cirurgia plástica custava 10 mil, mas ele faz para mim por 2. Por que ele faz por 2? Não, e ele atende na casa dele, para baratear. Será que a pessoa não para pensar? E se eu tiver um problema? Na casa dele tem as aparelhagens necessárias para poder me socorrer? Tem um CTI na casa dele? Que a pessoa pode ter um problema, não pode? Pode ter um problema com anestesia, pode ter um problema. E aí? Como é que fica? Ele vai levar para o hospital? Então, as pessoas têm que ter um bom senso, né? Eu trouxe aqui um livro, não sei se vocês conhecem, do Luiz Gonzaga Pinheiro, muito interessante. O livro dele é Obsessão, Encontro Marcado com a Dor. Tá? Obsessão, Encontro Marcado com a Dor. Nesse livro aqui, ele vai trazer... Tem um capítulo que eu achei muito interessante. O título do capítulo é Os Aproveitadores. Tá? Os Aproveitadores. E ele diz assim: costumamos chamar de aproveitadores aqueles espíritos que, nada tendo contra o obsidiado, permanecem no local da pugna, no local do combate,
com a finalidade de obter alguma vantagem, quais hienas que se locupletam, se saciam com os restos alimentares deixados pelo vencedor da disputa pela vida. Normalmente na selva é assim. Você tem o leão, que de repente ele ataca o cervo, né? E ele mata o cervo e começa a se alimentar. Logo aparecem as simpáticas hienas, né? Quem já não viu isso? E ficam ali cercando, aproveitando o momento para dar um golpe. Se o leão e a leoa está sozinha, elas ficam se tentando dar um golpe para espantar a leoa e ficarem com a presa da leoa. Elas tentam de tudo. Vocês já viram nesses discoveries como a hiena é atrevida? É muito atrevida. Ela fica ali, cercando. Se for uma leoa só, elas vão ficar ali. Até, de repente, partir para cima e a leoa foge, elas pegam. Ou então, se forem muitos leões a comer, elas calmamente sentam e aguardam. Quando os leões forem embora, sobrar, elas atacam. Entendeu? Elas não têm nada a ver com o cervo que morreu, nem foram elas que mataram. Mas elas vão se aproveitar do espólio, do que sobrou. É o que eles chamam aqui, fala dos aproveitadores. Muitas vezes, eles não têm nada a ver com aquele sujeito ali. O sujeito está sofrendo um processo obsessivo terrível. E eles ficam lá, no ambiente onde o obsessor está castigando o obsidiado, e eles ficam lá, tipo assim, vamos ver o que sobra para a gente dessa história aí. Entendeu? Então, ela diz aqui, ó, costumamos chamar de aproveitadores aqueles espíritos que, nada tendo contra o obsidiado, permanecem no local da pugna, da disputa, onde está havendo o processo obsessivo, com a finalidade de obter alguma vantagem com as hienas, que se locupletam, se saciam com os restos alimentares deixados pelo vencedor na disputa pela vida. Então, tem alguém que está sofrendo um processo obsessivo, tem os obsessores dele lá, e tem os aproveitadores, que ficam lá só na espreita. No momento que o obsessor dá uma picada, eles vão lá tirar uma parte para eles. Hienas. Aí diz aqui, né? Em quase todos os processos obsessivos de vulto, encontramos essa estranha clientela, que, apesar de não ser tão perigosa, precisa ser afastada, devido ao dreno de energias que pratica. Então, ele fica lá. Quando o obsessor dá uma pausa, o processo obsessivo é assim, né? Eles chegam, começa o processo obsessivo em cima da sua vítima. Tem uma horinha que eles dão uma folga, vão dar uma voltinha. Estão cansados, vão dar voltinha. Quando eles se afastam, as hienas estavam ali só observando, vão lá na vítima sugar um pouco de energia dela. Então, a criatura já está numa situação difícil. O obsessor está sangrando ela. Mas quando o obsessor dá uma pausa, as hienas que estão só ali em volta vão lá tentar tirar uma parte para elas. Então, ele diz aqui, eles não são muito perigosos, mas precisam ser afastados, porque eles vão drenar o restante de energia que o obsidiado ainda tem. São simplesmente vagabundos do além, especialistas em tirar vantagem sem esforço. Parasitas que vivem à custa dos que trabalham, tais os que perambulam em todas as grandes cidades. Quer dizer,
Ele está dizendo aqui que o obsessor, ele ainda trabalha, para poder obsidiar o sujeito. O parasita, o aproveitador, ele não quer nem ter esse trabalho da obsessão. Ele quer pegar o que sobrou. Tipo assim, vai lá, faz um plano para obsediar o cara. Eu não. Para quê? Eu vou ficar esperando que sobra. E sobra eu quero. Ele é um parasita até nisso. Até nisso. Aí ele diz aqui, né? São que nem esses que andam por aí, perambulando pelas grandes cidades. São aceitos e incentivados pelos obsessores. Olha só, os obsessores toleram eles e ainda incentivam eles, devido ao prejuízo que causa às suas vítimas. Então, o obsessor sabe que o parasita está ali, que a hiena está ali. E ele pensa o seguinte: eu vou dar descansada, mas você não vai ter descanso, não, porque tem um pessoalzinho aqui, que vai dar continuidade ao teu tormento. Então, os obsessores incentivam eles. Incentivam eles. Por quê? Eles vão dar uma paradinha, mas eles vão continuar. Então, eles querem que eles façam isso, para fazer a vítima sofrer mais ainda, sem descanso. Se ele, obsessor, para, a hiena não para. Continua fazendo o que ele não vai fazer agora. Veja só como a coisa é. E ele diz aqui: ocupam o espaço de tolerância daqueles pelo trabalho predatório que realizam. Então, os obsessores têm uma certa tolerância com eles, porque sabem que eles vão dar continuidade ao trabalho deles. O que contribui para a derrocada do inimigo, porque a vítima não se aguenta. Não se aguenta. Não se apegam a ninguém, esses aproveitadores, que é o nome do capítulo. Eles não se apegam a ninguém. E são mais farofeiros que valentões, vivendo como nômades, sempre em busca de pilhagem. Então, né, ela traz para a gente, ou melhor, Luiz Gonzaga Pinheiro, nesse livro Obsessão, Encontro com a Dor, nesse capítulo Os Aproveitadores, eles trazem esse mais um tipo de mistificadores, obsessores, espíritos terríveis, né? Então, nós temos os levianos, os hipócritas perigosos e os aproveitadores, as hienas. É por isso que chama legião, né? Legião, é a legião. Né? Meu nome é Legião. Então, tipo assim, eu subloco tortura. Que coisa terrível, né? Ai daquele que cai nas mãos de uma turma dessa. Né? Voltando aqui a Ivone, ela diz assim: há, todavia, ainda uma terceira classe. Ela falou dos levianos, dos hipócritas, né? A mais impressionante que se nos tem deparado no longo exercício da nossa mediunidade. A mais perturbadora, perigosa e difícil de ser combatida, porque geralmente, ignorada sua existência pelos próprios adeptos do espiritismo, e a qual age de preferência nas próprias paisagens invisíveis em torno de entidades desencarnadas não devidamente moralizadas. Então, às vezes, nem os adeptos do espiritismo reconhecem essa classe de obsessores, mas também podendo interferir na vida dos encarnados, prejudicando-os e até os levando aos estados alucinatórios, ou mesmo ao estado de obsessão, pelo simples prazer de praticar o mal, divertindo-se. Tais entidades são perversas, enquanto que as simplesmente mistificadoras nem sempre se apresentam verdadeiramente malvadas. Obtêm aquelas
essas perversas, né, resultados satisfatórios na torpe tarefa de perseguição e engodo contra pessoas que, com a devida confiança, não exercem a oração e a vigilância mental de cada dia, como defesa contra males psíquicos e as quais atraem seus detestáveis agrupamentos espirituais durante o sono corporal, e também contra espíritos desencarnados, frágeis, revoltados, descrentes ou levianos, que há tempo não se harmonizaram com o dever, o que lhes evitaria tais situações após o decesso corporal. Então, eles atacam a todos, encarnados e desencarnados. Geralmente, esses, a quem aqui denominamos mistificadores obsessores, são os que eles dizem que são os piores e que, às vezes, o espírita nem sabe que eles existem, nem se dão conta deles. São os muito perversos, os mistificadores obsessores. Não foram inimigos das suas vítimas, através das existências. Nem mesmo as conheceram anteriormente. As mais das vezes, se exercem a perseguição e o assédio alcançando funestos êxitos, será porque encontram campo aberto para suas operações nos sentimentos bastardos das mesmas, afinidades morais e mentais de má categoria naqueles a quem se agarram, tornando-se então para estes tais acontecimentos o prêmio e o castigo da sua incúria na prática de ações reformadoras ou da má vontade em se voltarem para os aspectos superiores da vida. Esses são aqueles que vão nos obsidiar, mas que nunca nos conheceram, nunca fizemos mal a eles, nunca eles tiveram, na maioria das vezes, nada contra a gente. Eles são aqueles que ficam observando. Observando. Ah, fulano de tal está dando mole à beça. Fulano de tal só faz besteira, não respeita ninguém, cheio de imoralidades, não está procurando melhorar de vida, muito pelo contrário, adora viver no meio da sujeira, não está procurando, não respeita ninguém, não está procurando progredir, ele fica só ali observando a criatura. E, de repente, ele diz, vou usar esse cara aí, vou sugar ele. Ele não quer nada, é um parasita, está lá parado. São aquelas pessoas invigilantes que vivem no deixa a vida me levar, vida leva eu, e não está procurando fazer nada para se melhorar. Eles não têm nada contra a criatura, nada. Ô, Rose, é tipo um vampirismo? É o vampirismo, é o vampirismo. Ele passa, olha, analisa o cara e diz assim, tem... Entendeu? Ele não tem nada para você. Na maioria das vezes. Pode ser uma coisinha ou outra, de repente, mas ele é o pior porque você espera o quê? Você espera uma obsessão partindo de um adversário. E ele não é teu adversário na maioria das vezes. Ele fica só observando. E aí, ele dá o golpe. Ele é o vampiro. Ele dá o golpe. Entendeu? Então, ele diz aqui, será porque, como diz a Ivone, por que ele faz isso? Porque encontram campo aberto para suas operações nos sentimentos bastardos das mesmas. É aquela pessoa que está sempre desejando mal para os outros, entendeu? É aquela pessoa cheia de preconceito. Tudo isso é instrumento para ele usar. Não é isso? Não tem aos montes? Não tem. Ah, não vale nada mesmo, ainda bem que morreu. É esse que ele quer. É esse cara. Ele deseja mal para todo mundo. E, entendeu?
É em cima desse que ele corre atrás. E ele diz aqui, é aquele que acaba tendo afinidade moral com ele e mental, de má categoria. Aqueles a quem se agarram, tornando-se, então, para estes, um prêmio. Entendeu? Vai ser um prêmio e um castigo para a incúria do obsidiado. Tipo assim, você ganhou um prêmio, quem? Eu que você, teu perseguidor. Há encarnados e desencarnados que lhe oferecem, pois, afinidades. Essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente desgraçam, impelindo-as a desastrosas ações, até mesmo dos setores da decência dos costumes, cujas consequências, sempre lamentáveis, requererão daquelas que se deixarem embaiar por suas artimanhas longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis, muitas vezes por reencarnações rigorosas. Aquelas pessoas que muitas vezes, eu vou para uma rave, chega lá, um cara oferece um comprimido aqui, outro oferece outro ali, ele toma. Chega lá, existem, gente, vamos falar sobre isso, que é verdade, festas que são anunciadas na internet, eu não sei o nome, tem um nome lá, onde as mulheres e os homens vão. Sabe para quê elas vão para essas festas? Para usar droga e ter relação sexual com Deus e o mundo. Chega lá, vão para essas festas. São anunciadas na internet. Entendeu? Então, sujeitos, chega lá, festa, chega lá, sem compromisso, você numa noite tem relações sexuais com 3, 4, 5 pessoas. É festa swing, né? Diz a Ana, festa swing. Então, o cara vai para lá, a garota vai para lá, 17, 18 anos, vai ter relação sexual com vários. Sexo grupal. São umas festas que às vezes começam na sexta-feira, só termina na segunda-feira de manhã. A pessoa fica lá o dia todo, a noite toda, à vontade, se drogando e fazendo o que deu. São essas criaturas. E aí você vai dizer, às vezes a garota, o rapaz, não é má, não é uma pessoa, não é um jovem mau que quer matar as pessoas, não. Ele quer a tal da liberdade. Ele acha, na cabeça dele, isso é liberdade. Então, não é dizer que esse jovem seja mau, entendeu? Ele não é mau, ele não é capaz de bater uma criança, ele não é capaz de matar chutar o cachorrinho, não é capaz de fazer maldade, mas ele quer uma vida de liberdade. E é nesse tipo de vida que ele vai viver, é que ele vai ser vítima de um espírito desse. Entendeu? Muitas vezes a gente não vê aí uns influencers, que agora tem a moda dos influencers aí, tá aconselhando pessoas a coisas que você fica assim, meu Deus do céu! E as pessoas seguem esses influencers, seguem. O cara manda fazer isso, faz. O outro manda fazer aquilo, ele faz. São essas pessoas que vão cair nas malhas desses mistificadores obsessores. E vão se deixar envolver em longos períodos de sofrimento mais tarde. Por quê? Porque pode contrair uma doença sexualmente transmissível. Não pode? Pode. Pode ter uma overdose. Nós vamos falar, nossa palestra hoje vai falar sobre drogas. Quantos jovens morreram de overdose? Tem até uma música, né, do Cazuza, né? Não diz? Meus heróis morreram de overdose?
A maldição dos 27 anos. Quantos jovens, talentosos artistas morreram aos 27 anos? Essa idade, eu não sei porquê, né? Ou se suicidaram, ou morreram de overdose. Ao longo da história, de 1950, 60, muitos morreram aos 27 anos. Então, tem até essa ideia, meus heróis morreram de overdose. E é a desgraça dos 27 anos. Quantos talentosos morreram mergulhados no vício da bebida, das drogas? Quantos? Inúmeros. Gente, nossa! Né? E agora, Denise, lembra agora, tem a tal da droga K9, que transforma a criatura num zumbi. É a K9. Inclusive, a pessoa dominada por essa K9 pratica até o canibalismo. Porque nos Estados Unidos, 2 policiais encontraram 2 pessoas brigando numa ponte. Elas estavam totalmente dominadas. Uma arrancava pedaços do corpo da outra com a boca e comia. O policial ficou tão apavorado que, para separar isso que ele fez, atirou nas 2. Matou as 2. Ele disse que ficou tão... Ele disse que nunca tinha visto aquilo. Ele puxou a arma e acabou atirando e matou as 2. É o novo sucesso em matéria de drogas. Tem a tal da Onyx. A Onyx é para os bem pobres. É o substrato do crack. É pior, 10 vezes pior que o crack. É a Onyx. Essa é, tipo assim, 10 centavos tu leva uma pedra. É feita só de coisa química. É detergente, desinfetante, coisa de gasolina. É a Onyx, é uma pedra pior que o crack. E agora tem a K9, que é mais sofisticada, feita assim, mais sintética. Sabe, coisa terrível, terrível. Então, ela diz aqui, né? E essas pessoas se deixam, né? A Nakshi está dizendo que tem o tal do fentanil. Gente, não falta droga. Não falta. Não falta. Tá? E não faltam pessoas que se deixam envolver por isso. Não, é só para ter um baratinho. Né? Não, eu vou tomar agora, é só uma vez. Para ter um barato diferente. Só que tem umas como o Onyx, basta uma vez. Basta uma vez. Basta cheirar, fumar, aquele troço que é aquele igual o crack, né? Mas é pior que o crack. Pior. Porque é feita do lixo do crack. É pior. Basta uma vez. A criatura chega a perder 10 quilos em uma semana. A criatura, o tempo de vida para esses é praticamente, acho que não chega a 1 ano. Porque o crack tem um prazo aí de 2, 3 anos, né? Mas o tal do Onyx parece que não dá nem 1 ano. E vai por aí, essas coisas terríveis. Então, tudo isso, drogas, esse comportamento do sexo desvairado, né? Porque a pessoa que tem uma relação sexual com 5, 6 ao mesmo tempo e numa loucura essa provocada pelo uso da droga, e incentiva isso da criatura e faz a pessoa ficar cada vez mais alucinada, então ela tem que ter aquele prazer. Chega um momento que a pessoa pode ter até um infarto e morrer. Como tem uma também que faz a pessoa beber muita água. E a pessoa bebe água, bebe água, bebe água, bebe água, bebe água, porque ela sente o corpo queimar por dentro. Então ela tem que tomar muita água. Pode vir a morrer. Então, quantas jovens nós já vimos perder a vida assim? Por causa desse tipo de coisa, né? Também tem, como a Denise falou aqui, né? As músicas, tem o tal do TMB, né? As músicas também, que algumas músicas
incentivando esse tipo de coisa. Então, gente, tem loucura para todo tipo. Tem loucura para todo tipo. Por isso, nós achamos importante fazer esse trabalho de uma semana falando sobre drogas, para tentar alertar as pessoas, né? Alertar as pessoas para que as pessoas. A êxtase é que dá uma sede terrível na pessoa, para que as pessoas, e tem seus filhos, alertem. E às vezes isso não é só jovem, não, tá? Tem muita gente de 50, 60. O número de pessoas da terceira idade se tornaram viciadas em sexo e droga tem aumentado muito. O número de pessoas de terceira idade com AIDS tem aumentado muito. Tem um lema assim: eu já estou com 65 anos, só se eu pegar AIDS agora, eu vou morrer com 70 e pouco, 80 e pouco, então não tem problema. Então, tem muita pessoa da terceira idade se contaminando com doenças sexualmente transmissíveis para poder fazer o sexo que não fez a vida toda, fazer agora, e se acabar. E se acabar. É isso que esses espíritos que a Ivone trouxe aqui para a gente, que são os mistificadores obsessores, querem de nós. É isso que eles querem de nós. Então, meus irmãos, nós vamos parar aqui, né? Porque nós temos a nossa palestra, e vamos pedir a Deus que nos fortaleça, e muito, para que nós não venhamos a cair num buraco como esse. Mas depende de nós também. Vigilância, oração e muito trabalho no bem. E muito estudo, para que a gente possa, né, evitar e concluir essa nossa reencarnação com sucesso, na certeza de que só caminhando ao lado do Senhor estaremos realmente protegidos de tanto mal que nós sabemos que ainda existe no mundo, né? Então, nós vamos encerrar agora a nossa reunião. Eu vou pedir à nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de agradecimento. Ana, por favor. Vamos agradecer, então, a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, que nós possamos ter resistência a tantas coisas, né? E que possamos estar em paz, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, que já está terminando, e que nós possamos ter uma noite de paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, às 18h40, o nosso irmão William Lira vai conversar com a gente sobre a questão das drogas, né? Carmen, você faz, por favor, prepare a prece, que a gente possa, né, participar, ouvir bem o que o nosso irmão vai trazer. O nosso irmão é um especialista, ele é um estudioso sobre dependência química, tá? Ele é um estudioso, fez cursos sobre isso, ele tem muito gabarito, muita bagagem para tratar desse assunto. Então, um beijo aí para vocês, eu vou passar aqui para a Denise, para daqui a pouco a gente retorna.